Olá, irmã, olá, irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para estudo das Escrituras. Como sempre pergunto, e tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Tudo bem com sua unidade, com seu trabalho? Espero realmente que sim. Vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que é Doutrina e Convênios, sessões 46, 47 e 48. E o que podemos aprender de cada uma dessas sessões, começando, claro, pela 46. Essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith, o profeta, em 8 de março de 1831. Na ocasião, a igreja já estava com 11 meses de organizada. Havia centenas de membros novos e, na ocasião, diferente de hoje em dia, poucos recursos para, por exemplo, dirigir as reuniões. E o profeta orou pedindo ajuda ao Senhor. A gente pode perguntar, mas por quê? Mas hoje em dia temos muitos e muitos inúmeros recursos. Tem os manuais, tem impresso também pela internet, tem, enfim, uma infinidade de recursos para a gente poder dirigir pessoas com bastante experiência. Mas naquela época as pessoas tinham pouquíssima experiência e não tinham os recursos que têm agora. Na verdade, ainda existia até poucos exemplares do livro de Mórmon. E, e eles queriam saber como deveriam proceder, como deveriam dirigir as reuniões. E aí o profeta Joseph orou pedindo ajuda ao Senhor. E ele, o Senhor, começa a sessão saudando a todos, nos primeiros versículos, e orienta que as reuniões devem ser dirigidas conforme os élderes fossem guiados pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo dá força e orientação para que a gente possa proceder sempre de acordo com a vontade do Pai Celestial. Nós não estamos lá para fazer a nossa vontade, mas sim para fazer a vontade do Senhor. E no versículo 3: Não obstante, tendes ordem de jamais excluir quem quer que seja de vossas reuniões públicas que são realizadas diante do mundo. Ou seja, nessas reuniões ninguém deveria ser excluído, como até hoje. Cada visitante que está, e todas as pessoas, evidentemente, elas devem ser bem tratadas, devem ser bem recebidas, porque temos em mente que nós vamos à igreja para ter um encontro com Cristo, para podermos nos confraternizar, para que possamos ter o sentimento de irmandade. E para isso nós temos que ter o espírito realmente de irmandade para podermos acolher a todas as pessoas. O versículo 6 agora. E torna a dizer-vos, com respeito a vossas reuniões de confirmação, que se houver alguém que não for da igreja, mas estiver sinceramente procurando o reino, não o excluireis. Às vezes a gente tem a tendência de querer julgar a pessoa. A gente fala, mas quem é essa figura aí que os élderes, os missionários trouxeram? Esse aí nunca vai ser membro da igreja, ou esse aí não quer nada. A gente não deve ter essa visão. A gente deve ter as 3 visões de branco. Ou seja, a primeira, que a pessoa vai usar roupa branca para o batismo, depois que a pessoa vai usar roupa branca para o templo, e depois que a pessoa vai ter a roupa branca para entrar no reino celestial. Eu mesmo já conheci pessoas que a princípio você dizia, eu diria, será que esse aí vai ser membro? E tal, mas a pessoa se batizou e se converteu ao evangelho de tal forma que não parecia ser aquela mesma, que antes estava no mundo, mas ela se converteu realmente de um jeito que ninguém conseguia acreditar que a pessoa antes tinha uma vida que fosse contrária aos mandamentos. E ela permaneceu firme e até o dia do seu falecimento
outras que ainda estão vivas. Então essa deve ser a nossa visão, que a gente vai ver a pessoa entrando para o reino celestial e temos que ser acolhedores, temos que ser irmãos e irmãs uns dos outros. E aí a pergunta: e se os visitantes, incluindo nossos amigos, vizinhos e parentes, se sentem bem nas reuniões? Eles estão realmente se sentindo bem? Eles estão realmente tendo um encontro com Cristo? Mesmo nas atividades recreativas, as pessoas estão desfrutando do espírito de irmandade, de união? É algo para se pensar e refletir. Qual vai ser a reação quando um convidado nosso ou alguém que os missionários leva à igreja, qual é o sentimento que eles estão tendo nas reuniões? E por isso a gente deve sempre procurar isso, a gente deve ter em mente essa visão. Na ala que eu me batizei, eu realmente, a princípio eu chegava lá todo esporte, de camiseta e tudo, mas os irmãos e as irmãs tiveram todo o cuidado de me tratarem bem, de receberem bem, e eu nunca esqueci. Quase 3 décadas e meia depois, eu não esqueci dos sentimentos bons que eu tive quando eu conheci a igreja, além dos missionários, também com outras pessoas que me recepcionaram. E também o Senhor orienta as pessoas a pedir a Deus em espírito de oração e ação de graças a buscar os dons, para que assim não fossem enganados por espíritos malignos nem por homens. Naquela ocasião, as pessoas ainda, como falamos, ainda não tinham tanto conhecimento, não tinham tanta experiência e elas estavam perdidas com alguns assuntos, e o Senhor explicou aqui todos esses dons para que eles não ficassem perdidos, não fossem enganados por espíritos malignos, porque já vimos em outras lições. O inimigo e seus seguidores, eles podem, algumas vezes, conseguem imitar alguns dons de Deus. E a gente vamos ver agora melhor a respeito disso. O versículo 8. Portanto, acautelai-vos para que não vos enganem, e para que não sejais enganados. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre porque são dados. Ou seja, está falando aqui, o conselho era para os irmãos, mas serve para todos, porque por isso está nas Escrituras, que procurar com zelo os melhores dons. O que é com zelo? É com cuidado, com atenção, com carinho, para podermos nos aproximar mais do Pai Celestial. Por isso ele fala aqui, para que a gente procure os dons. O versículo 9, ele explica que os dons são dados em benefício para quem guarda os mandamentos e não para satisfazer desejos e ambições pessoais. No Novo Testamento a gente viu o caso de Simão, que queria imitar um dom de Deus para o sacerdócio. Para quê? Para propósitos egoístas, e ele não foi bem sucedido na sua tentativa, pelo contrário, o Senhor o castigou. E os primeiros membros acreditavam em dons espirituais, porém precisavam de orientação para os reconhecer e entender o propósito, e que os dons são dados à igreja. Vamos agora ler o versículo 11. Pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. Então quer dizer, nenhuma pessoa tem dom para tudo, ou tem todos os dons, pelo contrário. E por que isso? Para que nós possamos aprender a nos amar uns aos outros, e para que possamos aprender a nos ajudar uns aos outros. Não é verdade?
o que nós estamos fazendo para poder ajudar as outras pessoas. O versículo 12 agora. A alguns é dado um, e a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Esse versículo já está deixando bem claro. Cada um vai ter um dom para que um possa ajudar outro. Se todo mundo fosse bom em matemática ou todo mundo fosse em português, por exemplo, como a gente poderia estar nos ajudando e estar nos fortalecendo dessa forma. Então, cada um recebe, tem um talento, tem um dom para poder se desenvolver e para ajudar ao próximo. Daí em diante são citados os dons. Agora vamos ler o versículo 13. A alguns é dado saber, pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Ou seja, nesse versículo está explicando o quê? Que a pessoa pode ter o dom do testemunho, para saber que realmente, pelo Espírito Santo fala, né? Acreditar em Jesus Cristo, na sua missão, na sua obra, nos seus ensinamentos. A outros é dado crer e o Espírito Santo orienta sobre a forma de administrar segundo a vontade do Senhor. Versículo 16. E também a alguns é dado perceber, pelo Espírito Santo, se as adversidades de operações são de Deus, para que as manifestações do Espírito sejam dadas a todo homem para seu proveito. Então o Senhor está deixando bem claro, sempre pelo Espírito Santo a pessoa pode ser orientada, receber os dons e poder fazer de acordo com a vontade de Deus. E continuam sendo citados os seus dons. O versículo 17 fala sobre adquirir sabedoria e como é possível. A gente deve estudar, procurar conhecimento, a gente deve procurar saber, entender e compreender. O versículo 18 fala sobre ter conhecimento e sermos ensinados. Ou seja, um vai complementando o outro. A gente deve ter conhecimento, por quê? Porque ninguém pode ser salvo em ignorância. A gente deve procurar saber, conhecer toda a vontade de Deus para que a gente possa fazer tudo de acordo com a vontade dele e assim podemos nos aproximar dele. O versículo 20 fala a respeito da pessoa ter fé para ser curado. Nas Escrituras a gente viu muitos casos, lá por exemplo, como a gente viu o homem que era cego de nascença, que foi curado por nosso Senhor Redentor Jesus Cristo, e sempre que uma pessoa que pedia a ele era curada, ele sempre enfatizava: vai, a tua fé te salvou. Da mesma forma, nós também temos que ter fé para que a gente possa ser curado. O versículo 20 fala sobre ter fé para curar. Os homens, nós possuímos o sacerdócio e quando alguém nos pede uma bênção de saúde, a gente deve ministrar essa pessoa em espírito de oração, é claro, fazer imposição de mãos para que a gente possa ajudar essa pessoa, ou seja, para que a gente possa também, além da pessoa ter fé, para que a gente tenha fé também de ajudar essa pessoa a ser curada. O versículo 21 fala sobre operar milagres. Milagres às vezes a gente já pensa logo naqueles acontecimentos fantásticos e tal, mas isso também é um milagre. Mas milagres, por exemplo, como ser curado. Quantos casos de pessoas a gente já não viu, por exemplo, que estava com uma doença, por exemplo, câncer,
que os médicos já haviam desenganado, mas milagrosamente a pessoa se curou. A pessoa venceu a enfermidade e continua viva. Essa é uma forma de milagre. Ou coisas que a gente achava que seriam impossíveis, a gente alcançou, a gente conseguiu. Também é um milagre. E você, que formas de milagre você já presenciou? Deixa aí no comentário. O versículo 22 fala a respeito de profetizar. Nós temos o profeta, que é o vidente revelador, que recebe revelação para toda a igreja e para todo o mundo, e nós também podemos receber revelação para nós mesmos, para nosso proveito, para podermos nos ajudar. E temos que ter fé para isso, claro. O versículo 23 fala a respeito de discernimento de espíritos. Como a gente pode saber se um anjo é enviado de Deus ou se um anjo é enviado do diabo ou pode ser até ele mesmo? Quando um anjo, a gente vai ver isso em outra sessão, mas se um anjo for de Deus, a gente pedir a mão, a gente vai apertar a mão dele e vamos ver que ele é de carne e osso. Mas se a gente pedir a mão e esse que se diz ser anjo, a gente não sentir nada, não tem um corpo de carne e osso, então esse é o diabo ou um de seus espíritos malignos, de seus seguidores. A gente tem que ter esse discernimento. E como Moroni disse, tudo que leva a crer em Deus, a praticar o bem, é de Deus. E tudo que persuade a não fazer o bem, a praticar o mal, podemos ter certeza que é do diabo e seus seguidores. O versículo 24 fala sobre falar em línguas. O falar em línguas não é aquela confusão de ficar de a pessoa ficar falando coisa e ninguém entender nada, não. O falar em línguas é a gente poder ter o conhecimento de poder falar um outro idioma além do nosso próprio. E é importante, o que a gente fala, a gente tem que entender, e a pessoa ou pessoas que escutam também tem que entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. O versículo 25 fala sobre interpretação de línguas. É a mesma coisa, eu complemento. A gente, quando ouve uma pessoa que é de outra nação, que é de outro idioma, quando esse dom, tanto também a pessoa é compreensível que ela fale, e a gente vai poder também interpretar a língua dela, a gente vai conseguir entender o que está sendo dito e falado. E o versículo 26 explica que todos os dons vêm de Deus para beneficiar seus filhos. Mais uma vez dizendo, nem todos é dado receber um dom para que assim um possa ajudar ao outro. E os irmãos designados para zelar pela igreja têm dons para isso. Ou seja, ninguém pode agir sem autoridade. Lembra que em outras lições a gente já falou isso, que uma pessoa não pode achar, eu acho que tem que ser assim ou tem que ser assado. Não. Ela pode dar uma sugestão, é claro, para a liderança, mas nunca a pessoa deve buscar uma autoridade que não é dela. Ela deve fazer aquilo que ela tem permissão. Porque quando alguém tenta fazer algo que ela não tem autoridade, ela vai estar fazendo para a sua condenação. Correto? E quem pedir pelo Espírito, recebe pelo Espírito. E cada um recebe para que todos se beneficiem. Sempre está sendo repetido isso. E receberá de acordo com a vontade de Deus. E tudo deve ser feito em nome de Cristo e em espírito render graças a Deus pelas bênçãos. Vamos ler o versículo 33.
e deveis praticar a virtude e a santidade perante mim continuamente. Assim seja. Amém. Ou seja, está bem claro, praticar a virtude, que é praticar o bem, e a santidade, para que possa se aproximar do Pai Celestial e, como Cristo disse, sede perfeitos, para que um dia a gente possa se tornar como Deus é hoje. Então, que maravilha, né, irmãos e irmãs? O que a gente pode aprender com esses versículos, por isso que o conhecimento e estudo das Escrituras é importantíssimo. A gente deve dar valor para que a gente possa entender e para que assim a gente possa fazer tudo de acordo com a vontade do Pai Celestial e não com a nossa, como o Senhor. Ele nos ama, que Ele dá a oportunidade. Todos têm a chance de poder servir, de poder ministrar, basta querer procurar. Agora a sessão 47. Revelação dada por meio de Joseph Smith, o profeta, em Kitchener, em 8 de março de 1831. John Whitmer foi secretário e ele foi chamado para servir como historiador e registrador da igreja. Ele, porém, estava com receio. Ele achava que não ia conseguir, que não ia ser capaz, mas ele entendeu que era a vontade do Senhor. Vamos ler o versículo 1. Eis que me é conveniente que meu servo John escreva e conserve uma história regular, e assista-te, meu servo Joseph, na transcrição de todas as coisas que te serão dadas, até que ele seja chamado para outros deveres. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Às vezes a gente está acostumado no chamado e de repente pode acontecer da gente ser chamado para algo que a gente nunca fez antes. Eu já passei por isso também. Na época que eu era mais novo na igreja, eu pensava, mas por que eu? Tem pessoas que têm bem mais tempo de igreja, têm bem mais conhecimento, têm bem mais experiência de vida. Como é que eu vou poder, ainda solteiro, ainda nem servir missão, vou poder falar sobre casamento para pessoas casadas? Mas é assim no Evangelho, todos têm a oportunidade de servir e o Senhor capacita quando a gente procura se esforçar, quando a gente procura servir com amor e buscando a ajuda do Pai Celestial. Nós temos que reconhecer que dependemos dele em todas as coisas e com a ajuda dele a gente vai poder receber um chamado e servir nesse chamado, por mais que a princípio possa parecer muito desafiador ou até assustador. E eu falo que eu fui abençoado por procurar ter sido fiel e procurar ter servido com dedicação. Mesma coisa com nós. A gente também vai ter o testemunho e ver que a gente é capaz de algo. E também porque é importante fazermos registros, nós vemos que todas as escrituras, a Bíblia, a Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor e o Livro de Mórmon, eles são o que? Eles são relatos. E o que a gente aprende com esses relatos? Tanta coisa boa, tanta coisa interessante e palavras que inclusive nos fortalecem e nos dão força para a gente poder suportar esses últimos dias, para que a gente possa encontrar forças no Senhor, para que a gente possa continuar sendo fiéis a Ele e a gente também vê o sacrifício que as pessoas fizeram. Então sempre temos que ter em mente e a gente lembrar que as escrituras custaram muitas vezes o sacrifício, para não dizer sempre, custou sacrifício até mesmo sangue de muitas pessoas, para que a gente pudesse ter todos esses relatos, todos esses ensinamentos, doutrina e mandamentos. Qual é o valor que a gente está dando?
E nós também estamos fazendo um registro pessoal. A gente está lá cuidando dos nossos antepassados, fazendo o nosso registro. Estamos usando o Family Search, estamos fazendo a obra vicária e estamos fazendo o registro de tudo que é bom que a gente faz e pratica para que outras pessoas possam ler, ouvir ou até mesmo assistir, para que elas possam também encontrar força, para que elas possam continuar sendo firmes na igreja e no Evangelho. Então vamos ter em mente também de fazer registros e escrever tudo que é bom nesses registros. E John Whitmer foi orientado e aconselhado a ser fiel. E a mesma coisa é conosco. Quando somos fiéis, o Espírito Santo nos ajuda. Agora, sessão 48. Essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith em Kirtland, agora no dia 10 de março de 1831. O profeta orou sobre adquirir terras, pois estavam vindo muitos membros do leste dos Estados Unidos. Na outra aula a gente falou a respeito disso, que as pessoas estavam sendo orientadas, quem recebia o Evangelho deixassem onde elas estavam para poder se reunir com outros membros e aí eles, entre outras coisas, eles iam construir uma nova cidade, que ia ser a Nova Jerusalém. E os que já possuíam moradia deveriam permanecer, e quem tivesse terras deveriam repartir com os irmãos que chegariam, e quem não tivesse deveriam comprar. As coisas do Senhor sempre são feitas assim. O Senhor quer que nos ajudemos uns aos outros e também que a gente possa se tornar autossuficiente. Todos são capazes de serem autossuficientes, de poder se desenvolver. E o versículo 4. É necessário que economizeis todo o dinheiro que puderdes e que obtenhais em retidão tudo o que puderdes, para que no devido tempo tenhais condições de comprar terras para uma herança, sim, para a cidade. Falamos agora há pouco que essa cidade que eles iriam construir ia ser a Nova Jerusalém, que os membros deveriam construir essa cidade e se reunirem, cada pessoa com sua família, de acordo com suas condições. Ou seja, a pessoa deveria se reunir em família, ou seja, a igreja, o evangelho tem essa visão de família, para que as famílias possam ser eternas, devem ser unidas e juntas. Então essa foi a aula de hoje, mais uma vez dizendo, apenas 3 sessões, algumas bem pequenas, mas olha só quantas lições, como sempre, quantos ensinamentos e tudo importantíssimo para o nosso benefício também. Importante a gente estar sempre estudando o Evangelho e dando atenção às Escrituras, para que a gente possa realmente se aproximar do Pai Celestial. Então essa é a aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E te convido a você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, não esquece de deixar seu like, de fazer seu comentário e também de poder compartilhar esse vídeo com os seus contatos, o canal continua crescendo e podemos aprender juntos. Eu aprecio todos os comentários e procuro responder a todos, ok? Muito obrigado, um grande abraço, uma ótima aula para vocês no domingo e até a próxima. Um abraço.